Hello, guys! Eu sou a Teacher Juliana e hoje no vídeo nós vamos falar um pouco sobre a atividade de produção oral. Então, bora explicar. Como eu havia comentado, na nossa aula de hoje, eu vou passar algumas dicas assim que vai ser super importantes para você se preparar para essa atividade oral. Até deixei algumas anotações aqui, então se de vez em quando eu dar uma olhada, é só para dar uma relembrada e não esquecer de nada para vocês, ok? Então, vamos fazer algumas separações, tá? Então, eu vou passar algumas dicas de antes, tá? Para você se preparar. No dia, o que você vai fazer e como você vai preparar lá o seu texto, ok? Então, antes, primeiro de tudo, fazer a sua inscrição, super importante. Anote numa agenda, ok? Outra coisa legal, baixe o aplicativo do Blackboard no celular de vocês. Ele tá com aquele símbolo de um lápis, tá? Tá um fundo azul e um lápis. Por quê? Porque, assim, vamos supor que você assiste as webs, né? Tudo pelo computador ou pelo notebook. Então, tem o celular como um plano B. Ou se você tem um celular, tenta ter um notebook, um computador no dia, para ter justamente um plano B. Se não funcionar num lugar, vai funcionar em outro, ok? Outra coisa, tente participar de outras sessões antes da sua. Para quê? Para você se familiarizar, para você entender como é que funciona esse processo, ok? No dia, vamos falar agora sobre no dia. Verifique seus equipamentos antes, se é notebook, celular, tablet, computador e principalmente fone de ouvido, ok? Eu costumo utilizar aqueles headphones que é que nem de gamer, tá? Porque eu já utilizo já para dar aula. Então, se você tiver um desses também é bom, porque o áudio ele sai muito melhor, ok? Mas se não tiver, sem problema, usa aqueles fones de ouvido do celular, ok? No dia da entrevista em si, o que você vai fazer, né? Então, primeiro de tudo, tem a parte da apresentação. Como é que você vai se apresentar? Primeiro você vai falar seu nome. Como é que eu vou falar o seu nome? My name is fulano. Vai falar a sua idade. Então, a idade você vai falar I'm tarará years old. Ok? Nunca você vai dizer I have, porque no português a gente fala eu tenho tantos anos. No inglês, não. I am tarará, years old. Não I have, ok? Lembra disso. Vai falar do local que você está falando. Então, I'm speaking from tal lugar, ok? I'm speaking from São Paulo, for example. Você vai falar se você trabalha ou se você estuda, ok? Então, por exemplo, se você vai falar que você trabalha, você vai ter que dizer exatamente no que você trabalha. Que nem no meu caso, I work as a teacher. Se você é um enfermeiro, I work as a nurse, ok? E por aí vai. Ou se for um lugar específico, I work at Vivo, I work at Samsung, ok? Tanto faz. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Ela pode perguntar se você tem intenção de ser um professor de inglês. Então, ela pode falar, do you intend or do you plan to be an English teacher? Aí você vai falar, yes, I do, ou no, I don't. Aí vai do critério de vocês, ok? Se for no, I don't, no, I don't. I prefer teach Portuguese, ok? Sem problema nenhum. Então, essa é a questão da apresentação. Aí ela vai perguntar para vocês, would you like to share your childhood memory? Ok? Eles estão usando bastante essa palavra, share. Share é compartilhar, ok? Você quer compartilhar a sua memória hoje com a gente? Então, quando ouvir o share, você já sabe que é o momento que a deixa que ela está dando, o entrevistador está dando para você falar das suas memórias, ok? Então, como é que você vai preparar esse texto, tá? Antes de mais nada, você sabe que você vai fazer um texto para você ficar como um texto base para você. Tá em dúvida o que você vai falar nesse texto? Eu coloquei aqui alguns temas, tá? Por exemplo, você pode falar do que você brincava, ou o que você gostava de fazer quando você era criança, se tinha algum animal de estimação, assim, que te marcou.
algum parente favorito, uma avó, um tio, comida favorita, desenho favorito, se na época de férias você fazia alguma coisa especial, ia para um sítio, em questão de escola, se tem algum amigo que realmente marcou bastante você, uma professora que te marcou. Então, tente puxar algo da sua memória que realmente te tocou, ok? Quanto mais real for a sua história, vai ser melhor para você. Porque no momento que ela for fazer alguma pergunta, porque lembra, eles fazem pergunta em cima daquilo que você vai estar falando. Se de repente, eu estou falando sobre os meus desenhos favoritos. Então, de repente, ela vai perguntar: qual era o desenho que você mais assistia? Então, use algo que seja real, algo que realmente te tocou. Não use assim de pegar, vou inventar qualquer coisa. Porque quando a gente inventa uma história, a gente não lembra dela com os detalhes. Agora, quando é algo real, você já tem uma certa base, ok? Quando você for passar isso para o inglês, use palavras que você realmente conheça. Por quê? Muita gente vai pegar, vai tentar fazer o seguinte: escrever em português, usar algumas palavras lá difíceis, aí na hora de jogar de repente no Google Tradutor, ele vai trazer palavra que você não faz nem ideia do que seja. Aí, se de repente, primeiro você corre o risco de pronunciar essa palavra errado. E segundo, se a professora de repente fazer uma pergunta referente a essa palavra, aí você vai falar: ih, tô boiando, não vou entender nada. Vai ficar no cri, cri. Não, não dá certo. Ok? Então, use palavras que você conheça. Tente escrever já direto em inglês, se possível, se você tiver alguma base. Estrutura mais usada aqui nesse texto que você vai utilizar são questões de passado, porque a gente não está falando nada das memórias infantis, então são coisas do passado. Passado, como é que a gente fala? Simple past, que são os verbos lá com ed, e o mais usado aqui vai ser o I use it to, ok? Quando eu falo I used to, é a mesma coisa que eu estivesse falando no português. Eu costumava assistir Tom and Jerry, ok? Eu acostumava a brincar na rua, ok? Então, I use it to, ok? Vai sem erro. Quando você tiver com o seu texto pronto, leia ele várias vezes, tá? Porque quanto mais você lê, mais você vai ficar familiarizado com as palavras, com o seu texto, com o seu conteúdo, ok? Além disso, se possível, hoje em dia eu acho que todo mundo tem um celular, então grave você mesmo falando. Para quê? Para você dar uma checada, para ver se a pronúncia está legal, se você está falando direitinho. Se tiver alguma dúvida em alguma pronúncia, use um dicionário online, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o dicionário que eu gosto de utilizar bastante, que é o de Cambridge. Por quê? Porque ele dá, se você jogar, por exemplo, a palavra book, ok? Embaixo, ele vai pegar, ele vai aparecer a imagem de um livro, né, que seria a tradução, e você vai ter duas opções de inglês, tá? Tanto o inglês britânico, que ele vai estar lá como UK, que seria do Reino Unido, como também o dos Estados Unidos, o americano, o inglês americano, ele vai estar como US, ok? Então, ouça, dá um playzinho, vai ter aquela caixinha de som, clica nele que você vai ouvir o som daquela palavra, ok? Para ficar mais fácil. E repetição. Muita repetição. Quanto mais você repetir aquela palavra que você está com dúvida, mais confiante você vai ficar no final das contas, ok? Se possível, tem alguém que saiba um pouco mais de inglês para fazer essa atividade com você. Imaginando como se fosse a pessoa que vai te ajudar, como se fosse um entrevistador, e você realmente como aluno, para você ver que tipo de questões pode surgir, para tirar um pouco esse nervosismo, para sua fluência, sua pronúncia sair um pouco melhor. Quanto mais você puder fazer essa prática, é melhor. Bom, se tiver colegas, como eu sei que tem, com certeza, já pessoas que já dão aula, pessoal, assim, no grupo que manja muito de inglês, mais do que eu até. Então, assim, essas pessoas, gente, se vocês puderem, ajude aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. Eu estou me deixando aqui à disposição para vocês, entendeu? Vocês têm aqui
a parte aqui de deixar mensagem, vocês fiquem à vontade. Eu tô lá nos grupos também, tá? Meu nome é Juliana Lopes. Pode ir lá e falar, olha, Ju, você pode me dar uma ajuda nisso? Eu estou à disposição de vocês, ok? Porque eu acho que aqui o importante é cada um ajudar o outro, que é isso que eu sempre bato bastante nessa tecla, tá? E, seguinte, no dia, eu fiz a minha hoje, tá? Hoje é dia 13/4, fiz agora no período da manhã. Fiquei um pouquinho nervosa, isso é uma coisa natural, é normal ficar nervoso. Não adianta falar, eu não vou ficar nervoso. É natural, infelizmente acontece. Mas tem certos níveis de nervosismo. Então, assim, vai ter aquele nervosismo que você consegue superar e consegue bola para frente e fazer o seu discurso. Agora, tem uns que vai fazer você travar. Esse tipo de nervosismo não faz bem, porque é esse que acaba prejudicando a gente, tá? Uma dica para você, gente, com relação ao aprendizado da língua inglesa, tá? É o que eu falo. Barulhinho, gente. É o que eu falo sempre para os meus alunos, ok? Aprender inglês é um processo. Então, assim, não vai ser do dia para a noite que você vai pegar e falar, nossa, eu sou super, ultra, mega fluente. É um processo, vai com calma e não fique, ainda mais que a gente tá, quando a gente entra como ouvinte, a gente pensa assim, nossa, esse pessoal tá falando muito bem, nossa, o pessoal tá arrasando. Realmente tem gente que vai estar arrasando? Sim, vai. Só que não compare o seu inglês com o de outras pessoas. Eu fiz isso muito na minha adolescência, e isso, o que que acontecia? Ao invés de pegar, de me levantar, eu ficava para baixo. Então, não faça isso. Fique tranquilo, da mesma forma que aquela pessoa chegou naquele nível, você também tem capacidade para chegar, entendeu? Só que cada um é no seu momento, é no seu tempo, ok? Então, fica esse recadinho, tá? De todo o coração meu. O que vocês precisarem de mim, estou aqui à total disposição de vocês. E boa sorte para vocês, para todo mundo. Espero que todos da nossa turma passem, ok? Good luck, guys, and see you later. Bye.